O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 167 da leitura do nosso Catecismo em um ano. Nós leremos dos números 1302 ao 1311. Estamos conhecendo um pouco mais do sacramento da confirmação. Os efeitos da confirmação. Da celebração ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como outrora foi outorgado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Nos enraiza mais profundamente na filiação divina que nos faz dizer Abá, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja. Nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Santo Ambrósio expressa: lembra-te, portanto, que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo do seu Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício, quasi ex officio, nos vai dizer Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Quem pode receber este sacramento? Todo batizado, ainda não confirmado, pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber no devido tempo este sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. O Código de Direito Canônico afirma que há séculos o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Se, às vezes, se fala da confirmação como o sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de ratificação para se tornar efetiva. Santo Tomás recorda isto: a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual da qual fala o livro da sabedoria, no capítulo
4, versículo 8. Velhice venerável não é a de uma longa duração, e nem se mede pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão à união mais íntima com Cristo, à familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em desempenhar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à comunidade paroquial. Esta última tem especial responsabilidade na preparação dos confirmandos. Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado, em vista do dom do Espírito Santo. Uma oração mais intensa deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Ouçamos agora como o Papa Francisco nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o sacramento da confirmação. Esta audiência que vamos ouvir foi proferida em 30 de maio de 2018. Prosseguindo o tema da confirmação ou crisma, hoje desejo salientar a íntima ligação deste sacramento com toda a iniciação cristã. Ele está citando a Sacrosanctum Concilium número 71. Antes de receber a unção espiritual que confirma e fortalece a graça do batismo, os crismandos são chamados a renovar as promessas feitas um dia pelos pais e padrinhos. Agora são eles mesmos que professam a fé da Igreja, prontos para responder creio às perguntas dirigidas pelo bispo. Em particular, prontos para acreditar no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, e que hoje, mediante o sacramento da confirmação, é conferido a eles de modo especial, assim como o foi aos apóstolos no dia de Pentecostes. Dado que a vinda do Espírito Santo exige corações recolhidos em oração, confirmar em Atos 1, versículo 14, após a oração silenciosa da comunidade, o bispo, impondo as mãos sobre os crismandos, suplica a Deus que lhes infunda o Espírito Santo Paráclito. Um só é o Espírito. Conferir primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ao descer sobre nós, traz consigo uma riqueza de dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor. Ouvimos o trecho da Bíblia com estes dons que o Espírito Santo traz. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, trata-se das 7 virtudes do Espírito infundidas sobre o Messias para o cumprimento da sua missão. Também São Paulo descreve o fruto abundante do Espírito, que é a caridade, alegria, paz, magnanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. O único Espírito distribui os múltiplos dons que enriquecem a única Igreja. É o autor da diversidade, mas ao mesmo tempo o criador da unidade. Assim, o Espírito oferece todas estas riquezas que são diversas, mas ao mesmo tempo cria a harmonia, ou seja, a unidade de todas estas riquezas espirituais que nós cristãos temos. Segundo a tradição atestada pelos apóstolos, o Espírito que completa a graça do batismo é comunicado através da imposição das mãos. Podemos conferir em Atos 8, 15 a 17, também capítulo 19, 5 e 6, Hebreus, capítulo 6, versículo 2. A este gesto bíblico da imposição das mãos,
Para melhor manifestar a efusão do Espírito que permeia quantos o recebem, acrescentou-se depressa uma unção de óleo perfumado, chamado crisma. Eis um trecho da oração de bênção do crisma. Por isso, nós vos pedimos, Senhor, dignai-vos santificar e abençoar este óleo, dom da vossa providência, e comunicar-lhe a virtude do Espírito Santo pelo poder do vosso Cristo, de cujo santo nome recebeu o nome de crisma. Com ele ungistes os vossos sacerdotes, reis, profetas e mártires. Recebida a unção santificante e superada a corrupção do primeiro nascimento, que eles sejam templos da vossa majestade e exalem o perfume de uma vida santa, que é usada até hoje, tanto no Oriente como no Ocidente. O óleo, o crisma, é substância terapêutica e cosmética que, entrando nos tecidos do corpo, cura as feridas e perfuma os membros. Devido a estas qualidades, foi escolhido pelo simbolismo bíblico e litúrgico para expressar a ação do Espírito Santo que consagra e permeia o batizado, adornando-o de carismas. O sacramento é conferido mediante a unção do crisma na testa, realizada pelo bispo com a imposição da mão e mediante as palavras: recebe o selo do Espírito Santo que te é oferecido como dom. A fórmula receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, aparece no capítulo 20 de João, versículo 22, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e também em Atos, capítulo 10, do 45 ao 47. O Espírito Santo é o dom invisível concedido, e o crisma constitui o seu selo visível. Portanto, recebendo na testa o sinal da cruz com o óleo perfumado, o confirmado recebe uma marca espiritual indelével, o caráter, que o configura mais perfeitamente com Cristo, concedendo-lhe a graça de difundir entre os homens o bom perfume, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Voltemos a ouvir o convite de Santo Ambrósio aos neocrismados. Ele diz assim: recorda que recebeste o selo espiritual e conserva aquilo que recebeste. Deus Pai marcou-te, Cristo Senhor confirmou-te e colocou no teu coração o penhor do Espírito. O Espírito é um dom imerecido que deve ser recebido com gratidão, criando espaço para a sua criatividade inexaurível. É um dom a conservar com atenção, a secundar, favorecer com docilidade, deixando-se plasmar como cera pela sua caridade inflamada para refletir Jesus Cristo no mundo de hoje, como está na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, número 23. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!